Apesar de estar inelegível até 2030, aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro ainda o tratam publicamente como opção para a próxima eleição presidencial. Jair Bolsonaro foi declarado inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral em 2023, devido a um julgamento relacionado ao abuso de poder político e o uso indevido dos meios de comunicação durante as eleições de 2022. Mas, afinal de contas, Bolsonaro será candidato à presidência em 2026? Quais são as chances de reviravolta do ex-presidente? E hoje nós iremos te responder tudo isso aqui no canal. Portanto, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, dê um like, compartilhe o vídeo e vamos embora. Jair Bolsonaro é conhecido por suas posições políticas conservadoras e por defender uma combinação de ideologias que moldaram sua trajetória política. Suas principais ideologias incluem o conservadorismo, o liberalismo econômico, o militarismo e o nacionalismo. Bolsonaro é um defensor fervoroso dos valores tradicionais, como a família, a religião, especialmente o cristianismo e a moralidade tradicional. Bolsonaro também é abertamente anticomunista e critica fortemente governos e movimentos de esquerda. Ele frequentemente associa políticas progressistas ao comunismo e ao socialismo, usando essa retórica para mobilizar sua base conservadora. Quando Jair Bolsonaro foi eleito presidente do Brasil em 2018, o sentimento predominante entre grande parte da população que votou nele era de mudança, insatisfação com o status do Brasil e o desejo por renovação política. A eleição de Bolsonaro ocorreu em um cenário de grande polarização política, crise econômica, escândalos de corrupção e insegurança pública. Após anos de escândalos de corrupção envolvendo partidos tradicionais, especialmente o Partido dos Trabalhadores e o Movimento Democrático Brasileiro, muitos brasileiros estavam desiludidos com a classe política. A Operação Lava Jato, que revelou um esquema massivo de corrupção, aumentou o desejo por mudança. Bolsonaro, que se apresentava como um outsider e alguém que não fazia parte do sistema corrupto, ganhou apoio daqueles que queriam uma ruptura com o passado. O sentimento de rejeição ao PT, que governou o Brasil por 13 anos, também foi um fator decisivo. A gestão de Dilma Rousseff, marcada por crises econômicas e políticas, gerou grande descontentamento. Muitos eleitores de Bolsonaro o apoiaram como uma forma de evitar a volta do PT ao poder, representado na candidatura de Fernando Haddad. A crise econômica que atingiu o Brasil entre 2014 e 2016, com recessão, inflação alta e desemprego crescente, foi um fator que impulsionou o desejo por uma nova liderança. Bolsonaro prometeu recuperar a economia através de uma agenda liberal, com redução do tamanho do Estado, privatizações e reformas, o que atraiu eleitores que viam nele uma chance de revitalizar o país economicamente. Bolsonaro adotou uma retórica direta, muitas vezes polêmica e agressiva, que contrastava o discurso tradicional da classe política, seu estilo sem papas na língua e suas críticas contundentes às elites políticas e à imprensa conquistaram eleitores que se identificavam com sua fraqueza. Ele usou as redes sociais de forma eficaz para se comunicar diretamente com seus apoiadores, passando a mídia tradicional. Como ex-militar, Bolsonaro ganhou o apoio daqueles que viam as Forças Armadas como uma instituição confiável em um momento de desconfiança nas instituições civis. Ele frequentemente evocava uma imagem de disciplina e patriotismo, o que ressoava com parte do eleitorado. O sentimento da população brasileira que elegeu Bolsonaro
foi marcada por um desejo de mudança drástica, rejeição ao sistema político tradicional, preocupação com a segurança, defesa de valores conservadores e busca por uma liderança que prometia ordem e crescimento econômico. Esse cenário de insatisfação com o status, que a esperança em um novo caminho foi determinante para a sua vitória. Jair Bolsonaro foi declarado inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral em 2023, devido a um julgamento relacionado ao abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação durante as eleições de 2022. Especificamente, o TSE considerou que Bolsonaro cometeu irregularidades em uma reunião realizada no Palácio da Alvorada, em julho de 2022, com embaixadores estrangeiros. Nessa reunião, Bolsonaro fez acusações infundadas contra o sistema eleitoral brasileiro, especialmente em relação às urnas eletrônicas, alegando sem provas que o sistema poderia ser fraudado. O tribunal entendeu que Bolsonaro usou seu cargo e as estruturas do governo para difundir desinformação, com o objetivo de influenciar o processo eleitoral em benefício próprio, configurando abuso de poder político. Com base nesses fatos, o TSE decidiu por maioria torná-lo inelegível por 8 anos, conforme previsto na Lei da Ficha Limpa. A decisão significa que Bolsonaro não pode concorrer a qualquer cargo público até 2030, a menos que consiga reverter a decisão em instâncias superiores, como no Supremo Tribunal Federal. No entanto, Bolsonaro e seus aliados ainda têm a opção de recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Caso o STF reavalie a decisão e altere o resultado, existe a possibilidade de Bolsonaro recuperar seus direitos políticos antes das eleições de 2026. Portanto, a candidatura de Bolsonaro em 2026 depende do andamento desses processos legais e de futuras decisões judiciais. Nós queremos Jair Bolsonaro candidato a presidente do Brasil pelo PL. Agora, se ele não for, quem decide quem vai ser o candidato a presidente é o próprio Bolsonaro. Quem decide quem vai ser o candidato a vice-presidente é também o Bolsonaro. Devemos isso a ele. É ele quem tem votos. Bolsonaro e o povo brasileiro fizeram o PL o maior partido do Brasil. Foi o que disse Valdemar da Costa Neto, atual presidente do PL. Caso Bolsonaro não consiga reverter esse cenário que o torna inelegível, alguns grupos de direita já começaram a sugerir alguns nomes para ocupar o lugar do ex-presidente, como opções de candidatura à direita. Nomes como os dos governadores Tarcísio de Freitas de São Paulo, Romeu Zema de Minas Gerais e Ronaldo Caiado de Goiás são especulados como sucessores do espólio eleitoral do ex-presidente Bolsonaro. E para você, Bolsonaro irá conseguir reverter esse cenário atual? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo.